Estamos de volta e agora a gente trata de uma declaração do presidente Lula que rebateu uma fala do chanceler alemão, Friedrich Merz, durante a inauguração de uma ponte em São Geraldo do Araguaia, no Pará. Ele criticou a fala do chanceler, que disse que a delegação alemã ficou contente ao deixar Belém depois da COP30. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Oberlin, isso mesmo, Ana, Piotto, Marcília, Silvio, eu só tinha lido a declaração, não tinha ouvido na íntegra. Oberlin, Ana, agora o presidente Lula tem uma fixação com um boteco, né? Mandou o chanceler visitar, passear, visitar os botecos no Pará. Paula, eu não vou nem fazer um comentário mais longo, porque eu estou vendo aqui que já tem o Eduardo Paes em cima, né? Então eu vou passar para você rapidamente, porque nós temos que juntar essa preciosidade do que o Lula disse e com o que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tuitou. Um horror. Então vamos lá, né? Que eu ia fazer em 2 turnos, a gente já junta os assuntos que o prefeito do Rio também reagiu a essa declaração, numa publicação na Rede X. O Eduardo Paes chamou o Merz, Friedrich Merz, de nazista e filhote de Hitler, mas apagou a mensagem logo depois. Já num outro post, Eduardo Paes disse que já tinha desabafado e pediu para que o Itamaraty ficasse tranquilo, Ana. Pronto, agora a gente já une aí as duas declarações. É inacreditável. Paula, é inacreditável o despreparo, o completo despreparo diplomático deste atual desgoverno. Seja o Lula como presidente, dando essa declaração de boteco, que o chanceler deveria ter ido a um boteco, trata uma guerra tão significativa entre Rússia e Ucrânia, também vou resolver num boteco. É uma fixação, né? Com boteco, com bebida, com pinga, que não dá. Aí vai o Eduardo Paes e diz que o alemão é filhote de Hitler. É um desrespeito histórico com a Alemanha, com o povo alemão hoje, o povo alemão que também sofreu sob as páginas de Hitler. É um desrespeito incalculável com as vítimas do Holocausto, com as vítimas do regime nazista. E aí fica essa coisa de jogar essas palavras ao vento. Tudo é nazista, tudo é fascista, tudo é golpe, tudo é... Não dá, Paula. Não dá, e por mais que ele tenha apagado e depois voltado, não, ele deve ter tomado algum puxão de orelha para ter apagado e ter voltado e ter mencionado o Itamaraty. Aí você para e pensa. O Brasil, que hoje precisa sentar à mesa da maior democracia do mundo, os Estados Unidos, e ter uma conversa entre adultos, entre duas nações adultas, diplomaticamente maduras, em relação às tarifas e outras coisas que o Brasil está sofrendo, seção 301 e tantas outras coisas, é isso que nós exportamos. É esse tipo de comentário do Lula, do prefeito Eduardo Paes, que é prefeito de uma se não a cidade mais vista aqui fora para o mundo, o Rio de Janeiro. É lamentável, Paula, o despreparo diplomático e a infantilidade de políticos que estão na vida política há décadas. Há décadas.
É inaceitável. Silvio, não foi só Eduardo Paes, eu vi jornalista ali também associando o chanceler alemão ao nazismo por ousar criticar o vexame da COP30 em Belém. Sim, da Rede Globo, falo sem nenhum filtro, da Rede Globo que montou, montou um estúdio lá para Belém para fazer dessa COP um grande evento que não foi. A grande questão, e talvez o cerne, o equívoco da fala do presidente Lula da Silva é que não se trata de Belém, não se trata de comparar Belém com Berlim, e sim da COP. Esse é o problema. Eu não vou nem falar de Berlim. Aliás, Belém é uma cidade incrível, uma cidade rica. Adoro Belém, já fui várias vezes ao Mercado de Ver o Peso, Estação das Docas, Casa das 11 Janelas, uma culinária riquíssima, o tacacá, peixe de água doce, tem muita coisa, é uma capital linda. Belém Velha, a Catedral a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, mas não é disso que se trata. Essa é a intenção dele de tentar virar o jogo. Essa é simplesmente a retórica do PT. O PT sempre faz isso. E os seus militantes, os seus jornalistas de pompom fazem a mesma coisa, né? As cheerleaders da televisão fazem justamente isso. Vamos jogar tudo contra o alemão. Então quer dizer que quando alguém vem aqui para um evento mundial, uma conferência climática, e entende que as instalações não são adequadas, que os banheiros são péssimos, que o calor é insuportável porque o ar-condicionado não deu conta, e todos conhecem as condições, a temperatura, o clima de Belém nessa época do ano, em novembro, faxineiros, segundo relatou o portal UOL, faxineiros comendo no corredor, sentados porque não tinha refeitório, os estandes de forma precária, largados. Nosso Carlo Cauti foi até lá, relatou isso a semana passada em detalhes. Quando alguém critica e diz, olha, tá ruim, vocês foram mal, talvez a gente fizesse melhor, mas leva a estirpe, né? Parece que carrega o peso por ser alemão, imediatamente é associado à página mais escura e sombria da história da humanidade, que é o nazismo. Isso é um absurdo, isso é típico do vitimismo brasileiro, mas um vitimismo que a esquerda adora e emprega à exaustão. Então, Paula, para não me alongar aqui, não vou entrar no Eduardo Paes, sei que os colegas vão comentar, mas isso é a cara da esquerda, a cara do PT, é não aceitar que alguém poderia ter feito um evento decente, e eles não fizeram. Piotr, você disse que tinha uma história sobre essa ponte inaugurada em São Geraldo do Araguaia, no Pará, para compartilhar conosco? Então eu vou rapidamente. Essa ponte que o Lula foi inaugurar hoje é uma ponte que veio ainda da época do ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, no governo Bolsonaro. Eles fizeram essa ponte. Aí ficou faltando apenas você fazer os acessos à ponte dos dois lados. Se não me engano, eu vou até pegar aqui os dois lados exatamente dessa ponte. Os acessos, que um é do lado do Pará, o outro é do lado exatamente do Tocantins, né? Dois estados da região norte. Ficou praticamente quase 3 anos para o governo Lula fazer esses dois acessos. Recentemente terminaram os acessos, só que não abriam a ponte para, obviamente, os caminhoneiros passarem, porque ali ainda o transporte era feito sobre balsas, você tinha que usar as balsas. E às vezes um caminhão gastava 300, 400 reais, dependendo do tamanho do caminhão, para fazer essa travessia. E ficava esperando 1 hora ali. E o Lula não ia inaugurar a ponte, não arranjava tempo para inaugurar a ponte. Aí o que os caminhoneiros fizeram, segundo me contaram sexta-feira lá no Tocantins, eu estava em Palmas, os caminhoneiros tiraram ali, a ponte já estava pronta e eles atravessaram. Bom, veio lá alguém do governo, fechou de novo. Aí os caminhoneiros ficaram bravos de novo porque eles estavam usando uma balsa com uma ponte pronta, só não estava inaugurada pelo Lula. Quer dizer, além de demorar para fazer os acessos quase 3 anos, demorou para inaugurar também, depois de pronta. Bom, aí foram lá, quebraram de novo os caminhoneiros. E aí deixaram, e até que veio hoje, finalmente, esta inauguração. Esse é o caso dessa ponte de Xambioá, é o lado do Tocantins. Do lado de lá é o lado do Pará, né? Bom, esta é exatamente a ponte. Imagina só, uma ponte que foi construída, o principal. Para você ter uma ideia, né, você tem toda aquela parte de mesoestrutura da ponte, né, aquela parte que fica exatamente no meio do rio, que é a mais difícil de fazer. Essa já estava tudo pronto, a estrutura, os pilares todos, faltavam os acessos dos dois lados e o governo Lula não conseguia dar andamento nessa questão. Veja só, demorou todo esse tempo. Agora, voltando à citação que fez aí,
O Eduardo Paes se prontificou a fazer o quê? A defender o governo, mas foi tão rápido assim? Ele fez isso por iniciativa própria ou ele foi pedido para... Porque qualquer que seja a resposta, o que ele disse é de uma... Acho que a Ana já foi ao ponto, de uma estupidez com relação à história. E quando você se refere a qualquer fato da Segunda Guerra envolvendo fascismo ou nazismo, trata o assunto com a gravidade menor do que teve, achando que qualquer coisa é nazista, você discorda de alguma coisa e aquilo é nazismo, porque é exatamente essa a retórica do governo Lula que o Eduardo Paes abraçou nessa hora. Você desrespeita as pessoas que foram vítimas do nazismo. Todas elas, inclusive os alemães. Porque para quem estudou um pouco de história, acho que o Eduardo Paes deveria fazê-lo nesse momento, ele vai saber que o povo alemão, quando descobriu o que era exatamente o nacionalsocialismo do Hitler, surgiu contra o Hitler. Só que aí ele tinha um poder de Estado gigantesco que mandava prender e matava, inclusive os alemães. Houve, inclusive, reações do próprio exército alemão contra aquilo, contra o que era, por exemplo, os grupos mais radicais que eram fiéis a Hitler. Então, quando ele coloca os alemães todos assim, porque ele fez uma crítica a Belém. Sim, Belém hoje tem problemas que causam, obviamente, uma vida ruim para os próprios belenenses. É disso que nós estamos falando. Essa gente não está preocupada com a falta de saneamento de Belém? Porque é disso que o chanceler alemão fez menção. Um lugar que não tem saneamento, você acha que é bonito? Saneamento básico. 19% da população de Belém tem acesso à coleta de esgoto. Nós estamos falando de quê? Isso é qualidade de vida. É isso que ele se referia. Mas isso não deveria ofender os brasileiros, deveria motivar as autoridades brasileiras a corrigirem o problema. E não só em Belém. O estado do Pará tem uma cidade chamada Ananindeua, que foi por anos o pior caso de saneamento básico, ou de falta de saneamento básico do Brasil. A região norte é dos piores lugares. Nós estamos falando de floresta. E aí não, o nazista alemão. Bom, primeiro é ofensivo a quem foi vítima do nazismo. Ofensivo a todos aqueles que lutaram na Segunda Guerra, inclusive os pracinhas brasileiros que este governo não reconhece. O governo Bolsonaro reconheceu o esforço da Força Expedicionária Brasileira. Brasileiros que morreram ali e estavam do lado certo, dos aliados. E vem com essa conversa fiada. E o Lula tem uma fixação com o boteco, né? É impressionante. Tudo acaba no boteco para ele. Vamos resolver a guerra da Ucrânia, boteco. Agora tem que mandar o chanceler alemão para um boteco. É isso.